Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais uma aula. Na nossa aula de hoje, como vocês já começaram a perceber aí no nosso tema, falaremos sobre o poema. Isso mesmo, sobre o poema. Mas vocês sabem me dizer o que é o poema? Sabem diferenciar ou sabem explicar o que é um poema e o que é uma poesia? Pois é, muitas pessoas acabam confundindo esses dois termos e achando que poema e poesia é a mesma coisa, quando na verdade são coisas diferentes. E na aula de hoje nós iremos trabalhar esses conceitos para deixar vocês agora muito mais entendidos e espertos sobre esse assunto, ok? E no final teremos uma atividade que eu quero desafiar você também a fazer um poema. Mas calma, calma, não é para se esperar agora não, tá certo? Tudo ao seu tempo. Então por isso, se liga agora nesta aula que com apenas um clique nós iremos começar. Bom, e como eu já falei, qual é a diferença entre poema e poesia? Como é que você pode diferenciar o que é poema e como é que você pode chegar a diferenciar o que é poesia? Bom, para início de conversa, a primeira coisa que nós podemos perceber é que poema e poesia, elas são palavras diferentes, mas estão dentro de um mesmo conteúdo. Como assim? Vou explicar para você. O poema é um gênero textual que a sua estrutura é em estrofes e versos, tá certo? Então, toda vez que você vê um texto lá que tem 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 10 linhas, e abaixo tem mais 10 linhas iguais, certo? E as linhas não são de canto a canto da página, de canto a canto da margem, tá? Você pode estar trabalhando com um poema, tá? Diferente da poesia, porque a poesia é tudo aquilo que inspira as pessoas a produzirem. Por exemplo, a poesia, ela inspira o poeta para fazer poema. Logo, eu posso dizer para você que todo poema é uma poesia, mas que nem toda poesia é um poema. Aí você pode perguntar, mas isso é muito confuso, como é que nem toda poesia é um poema? É porque a poesia, ela é maior do que o poema. A poesia, ela inspira o poeta, mas ela inspira também o fotógrafo, o compositor, o escultor, certo? O pintor. Então, a poesia é tudo aquilo que inspira, que traz inspiração para que possamos produzir arte. Então, por isso, o poema é uma das formas pelas quais a poesia pode se apresentar. A poesia pode se apresentar na fotografia, a poesia pode se apresentar na composição de uma letra de música, a poesia pode se apresentar numa pintura, numa escultura. Então, tudo aquilo que vai inspirar é poesia. Por isso que nós dizemos que todo poema é uma poesia, mas que nem toda poesia é um poema, porque o conceito de poesia é muito mais abrangente do que o conceito de poema. Poema é apenas uma forma pela qual a poesia se apresenta, em estrofes e em versos. Deu para perceber? Bom, agora nós vamos avançar para vocês entenderem mais como é que funciona a estrutura do nosso poema, ok? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um sentir-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos mortais corações conformidade, sendo assim tão contrário o mesmo amor? Bom, já vimos que poema e poesia são coisas diferentes e que a poesia inspira o poeta a produzir poemas, tá? E que poemas são formas como a poesia se apresenta através de estrofes e de versos. A poesia usa o poema para se apresentar na literatura, na escrita, tá? E como é que funciona então a estrutura do poema? Bom, a estrutura do poema é bem simples. Ela trabalha em estrofes e trabalha em versos, tá certo? Vamos analisar a nossa imagem para tentar entender um pouquinho mais e aprofundar o nosso conhecimento. Bom, e aqui observamos que o poema ele é estruturado em versos e estrofes. E o que é verso? O verso é uma linha de um poema, de uma estrofe, tá certo? Por exemplo, se você tem lá 12 linhas, você pode ter ali
uma estrofe, você pode ter 4 estrofes, você pode ter 2 estrofes, dependendo da forma como ele foi organizado, tá certo? Então, o verso é sempre uma linha que está relacionado ao poema, tá? E a estrofe é um conjunto de linhas. Observa na nossa imagem aqui. Bom, aqui, ó, no caso, o nosso poema é o Teu Retrato. Então, aqui eu tenho uma estrofe, que eu tenho um conjunto de versos, eu tenho 1, 2, 3, 4 versos compondo um conjunto que eu chamo agora de estrofe, tá certo? Então, verso é só a linha e estrofe é o conjunto de linhas. Então, vamos ler esse poema, O Teu Retrato. Deus fez a noite com o teu olhar, Deus fez as ondas com os teus cabelos. Com a tua coragem fez castelos, que pôs como defesa a beira-mar. Com um sorriso teu fez o luar, que é sorriso de noite ao viandante. E eu que andava pelo mundo errante, já não ando perdido em alto mar. No céu de Portugal fez a tua alma, e ao ver-te sempre assim tão pura e calma, da minha noite eu fiz a claridade. Ó meu anjo de luz e de esperança, será em ti afinal que descansa o triste fim da minha mocidade. Então, nesse caso aqui, percebemos que o poeta, inspirado pela poesia, ele compôs esse poema, tá certo? E aí ele dividiu o seu poema em 14 versos, sendo que em 4 estrofes. Então tem a estrofe número 1, a estrofe número 2, a estrofe número 3 e a estrofe de número 4. Então, recapitulando, verso é apenas uma linha, tá? de uma estrofe, e estrofe é um conjunto de versos, ok? Agora nós iremos aprofundar um pouquinho sobre os nossos poemas e vamos trabalhar os tipos de poemas, tá? Você conhece algum tipo de poema? Se não, vamos aprender juntos, tá? Então, os poemas eles podem vir em diferentes formas, como por exemplo, existem as formas fixas, que todo aquele poema só tem aquela mesma estrutura, com 14 versos, com 4 versos, com 3 versos, com 6 versos e assim por diante. E podem ter formas livres, tá certo? E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Quando ele vem nas formas fixas, você tem o soneto, você tem o acróstico, você tem as trovas, você tem os haikais, que são poemas japoneses, tem a elegia, a écloga e tantos outros mais que vão surgindo com o passar do tempo, tá certo? Como também você tem poemas de versos livres. Os poemas de versos livres são aqueles poemas em que no final não se preocupa com a rima. Então o autor ele vai falando, só que ele não fica com aquela preocupação de sempre rimar com o próximo verso ou de rimar de forma intercalada, a cada 2 versos. Tá? Então existem também essas formas livres. Outra coisa também é que nessas formas livres, independente da quantidade de versos e estrofes, o poema ele surge. Então vamos começar a ver um pouquinho mais sobre esses poemas. Vamos lá. O primeiro deles nós chamamos de acrósticos. E o que são acrósticos? Acrósticos são poemas cuja finalidade é pegar a letra inicial, a letra de cada nome, e através dela você criar, certo, um texto ou um verso. Por exemplo, nesse caso aqui foi colocado o acróstico da palavra Enem. Estude, não desista, estude mais, maravilhe-se com a nota. Então, nesse sentido, você pegou cada letra, certo, que compõe o nome, e aí você deu a ele um significado. No caso, Enem, estude, não desista, estude e maravilhe-se com a nota. Então, o acróstico é muito utilizado principalmente pelas pessoas mais românticas, quando elas pegam o nome do amado ou da amada, e a partir de cada letra ele vai criando ou um adjetivo, ou então uma frase relacionada ao seu amado ou à sua amada. Algumas vezes também são muito utilizados para o Dia dos Pais e também para o Dia das Mães. Aí pega lá M e escreve alguma coisa. O A coloca outra coisa a mais. O E, a mesma coisa também com o nome do pai e assim por diante. Então, o acróstico é justamente um tipo de poema no qual você pega letra por letra de cada nome para criar um poema, ok? Depois, nós percebemos o seguinte. Nós temos a trova. E o que é a trova? A trova é justamente quando você trabalha poemas com 4 versos. Então, se tem 4 versos, você tem uma trova. Os trovadores portugueses, que eram os poetas, cantadores lá de Portugal, eles sempre declamavam, certo, suas poesias através de trovas. E essas trovas eram justamente 4 versinhos lá, compondo uma estrofe. Tá? Vamos ler essa trova aí também. Às vezes uma palavra basta para nos emocionar. Aceita um cafezinho? Vou te acompanhar. Então, observa que
nessa estrutura, que é uma estrutura fixa, tá certo? O poeta usou 4 versos para formar uma estrofe. E essa estrofe é que vai representar a intenção deste poeta nessa construção, tá certo? Então, toda vez que você ouvir falar sobre trova, trova é sempre um poema que compõe-se de 4 versos, uma única estrofe. E também temos o haikai. O haikai é um poema japonês, como já falamos, tá? E o haikai, ele é um dos mais curtos poemas. Por quê? Porque ele só tem 3 versinhos apenas. Vamos ler esse haikai. Fato a fato, a história toda é um boato. Então, dentro dessa estrutura também, o haikai ele é bem objetivo, bem curto, bem solto, tá certo? Muitos desses haikais, eles são encontrados, como já falei, né, no Japão, e eles são muito conhecidos, porque eles são declamados de forma muito simples. Então, ao invés de você aprender muitos versos, muitas estrofes, e tentar imergir um pouco no universo do poeta, são versos curtos que você aprende rapidinho e, ó, em 2 cliques você já está sabendo e já pode até um pouquinho ficar mais amostrado, né? Se amostrar, dizendo assim, olha, eu sei um poema, e de repente você coloca assim, fato a fato, a história toda é um boato, tá? Então, o haikai, ele é um poema, só que ele é curto, apenas 3 versos, uma única estrofe. Bom, ainda falando sobre os tipos de poema, nós não podemos deixar de fora o que é mais conhecido, que inclusive nós estudamos um pouquinho ele sobre os versos e sobre as estrofes, que é o chamado de soneto, tá certo? Os sonetos são um tipo de poema que tem forma fixa e a sua estrutura é 2 quartetos e 2 tercetos. E o que é que significa isso? Ele tem 14 versos, sendo os 2 primeiros com 4 versos, 2 estrofes com 4 versos e as 2 últimas estrofes com 3 versos. Por isso que são 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos ler esse poema aí, certo? Sobre o amor. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e contar-os ele sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja mortal, pois que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, nesse contexto aí, o poeta é bastante inspirado pelo amor, provavelmente ele estava muito apaixonado, então ele vai declamando e vai expondo esses sentimentos, tá? Não apenas para a pessoa amada, mas para todas as pessoas que conheciam ambos, tá certo? E aí ele fala sobre esse amor, né? Tem um momento que ele coloca o amor como uma coisa contraditória, falando de coisas alegres e de coisas simples ao mesmo tempo, mas que, enfim, ele trabalha aí nessa estrutura do soneto. Então, o soneto, como já falamos, é justamente essa estrutura. Observe, ele trabalha com 4 versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda estrofe, e 3 versos na terceira e 3 versos na quarta estrofe. Então, dentro dessa estrutura, você tem um soneto, ok? Vamos avançar. Quais são as características textuais do poema? Bom, o poema é uma palavra grega, né, que vem lá do poem, que significa falar, criar ou compor. A voz que fala no texto, como nós já aprendemos, é chamada de eu lírico ou, para alguns, o eu poético, tá? Apresentando justamente as emoções do sujeito lírico, ou seja, da pessoa que está declamando lá ou falando no texto. Então, toda vez que você for analisar um texto, que você for ler aquele texto, lembre-se que a voz que fala no texto não é a sua, porque você vai ser o narrador, você pode ser o leitor, mas nunca você será o eu lírico. Só se tornará o eu lírico quando você externar os seus sentimentos em forma de poema. E ali o seu poema vai falar por você, certo? Então, nesse contexto, o eu lírico, ele é a voz do texto, a voz que encontramos no texto, certo? Então, para reforçar um pouquinho esse conceito, vamos lá. É a voz que fala no poema e nem sempre corresponde ao do autor. Às vezes o autor ele pode expor seus sentimentos, mas referente a um personagem, tá? E aí por isso que nem sempre será do autor. O poeta já é um fingidor, finge que tão completamente que chega até mesmo a sentir dor, né? E a dor muitas vezes que não é dele, tá? Então assim, o poeta ele pode externar tanto os seus sentimentos como o sentimento de outra pessoa, porque para isso ele tem estrutura para fazer essa composição. Então percebemos aí, tá, que o eu lírico é muito importante para se entender o texto. Como por exemplo, no soneto que nós lemos sobre o amor. Lá observa aqui assim, que ele diz assim, de tudo ao meu amor serei atento.
Então, quando ele diz assim, de tudo ao meu amor será atento, é provavelmente uma pessoa que está disposta a fazer tudo pelo amor. Depois, lá no finalzinho, na terceira estrofe, ele diz assim, né? Antes que venha a morte e a angústia de quem vive, ou a solidão, certo? Para aqueles que não conseguiram vivenciar o pleno amor. Por quê? Pelo fato de tanto a morte quanto a solidão serem duas coisas negativas para as pessoas que amam, tá? Quem ama não quer se sentir sozinho, tá certo? E quem ama quer amar até a morte. Por isso que ele coloca, né? A angústia de quem vive. Porque você quer viver de forma tão eterna aquele amor que se a outra pessoa for embora, morrer, for na sua frente, tá? Então aquele amor parece que você acaba, tá? Inclusive tem pessoas que morrem por causa de amor, é verdade. Tem pessoas que sofrem tanto quando perdem o outro que elas acabam muitas vezes morrendo também. Bom, e agora nós iremos falar um pouquinho sobre os poemas visuais. O que são os poemas visuais? Os poemas visuais são poemas também, assim como nós vimos lá poemas com versos e estrofes, só que eles utilizam palavras, certo, para dar formas. Tá? Então, as palavras elas são utilizadas para criar forma, para criar um corpo, para criar um formato. Então, observa aí. Nesse caso aí, é o poema chamado Circunferência, tá? O mundo roda, 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 tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros, percebo que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Então o poeta aí ele está dizendo que o mundo é de forma cíclica, então vai dando voltas, voltas, voltas. Ele vê tudo, vê até formas diferentes, como ele fala, o retângulo, o quadrado, mas no fim ele percebe que ele continua fazendo parte de um círculo, ok? Esse poema visual aí, ele lembra o quê? De cara dá para perceber que é uma aranha, tá certo? Então, observe que as palavras que foram colocadas aí justamente formam o corpo da aranha e praticamente no centro aí já tem a mistura da palavra arranha-aranha, né? Ó, arre, 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 arre. E aí, dentro dessa ideia, o poeta também quis falar sobre a questão do próprio movimento, né? Então, ó, esse movimento assim, ó, né? Que algumas aranhas são mais rápidas, mas algumas aranhas, feita a tarântula mesmo, ela é mais lenta, tá certo? A não ser quando ela se sente ameaçada. Então, tudo isso aí é para dar vida, forma e cor ao poema. Esse poema aqui é muito conhecido também, tá certo? Aí ele fala assim, ó, na tarde fria de junho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E aí observa que o poeta, ele através das palavras, ele fez o vapor, certo? Quente do café que está subindo e com as palavras finais ele formou aqui, ó, a xícara. E ainda terminou com a pergunta usando a interrogação como a asa, né, a alça da xícara. Deu para entender? Então assim, o poema visual ele vai juntar as palavras para formar um corpo, para dar uma ideia, para que possamos perceber algo diferente nesse poema, tá? Não apenas as palavras, mas o que elas podem também representar. Nesse caso aqui fala sobre um barquinho. Ó, então aqui, quero uma poesia, quero para mim o céu e o mar. Poesia, quero poder flutuar. Céu, mar, mar, céu, quero as minhas palavras. Céu, mar, no embalo das palavras, irei flutuar, tá? Então, ó, dentro desse contexto aqui foi criado a figura de um barquinho, certo? E o desejo do poeta aqui é poder viajar na poesia, tá? Quer uma poesia, então ele quer viajar na poesia, quer usar tudo aquilo que a poesia pode dar liberdade para que ele possa fazer então a sua viagem, ok? Olha essa aqui, tá? Alguém consegue identificar que figura está sendo representada aqui? Tá? De cara aqui dá para perceber que é uma pessoa, certo? Usando um óculos e que o contorno do cabelo dele, certo? A boca, essa parte aqui foi também feita com muitas palavras, né? E essas palavras elas falam entre tantas coisas sobre a questão da liberdade, da vitória, direito, falam sobre injustiça e outras coisas mais. Então veja que coisa mais criativa, certo? Outra aqui, ó, pessoa muito romântica, muito apaixonada, criou justamente um coração aqui com palavras. O interessante é que o coração aqui no meio ele tem uma fissura, tá? Ou seja, um coração que ele está
partido. Provavelmente por alguém que se desiludiu com o amor, provavelmente alguém que sofreu por não ter sido bem compreendido. Então tudo isso também acontece, tá certo? Então dá para perceber aqui pelo formato como o coração, feito pelas palavras, aparece no contexto. E aqui, ó, o que é interessante aqui é que ele usa a palavra terra, certo? Separada em alguns momentos, para formar justamente essa ideia de terra, né? Terra, ter, rat, erra, ter, rat, ra, ter. E aí cada uma dessas palavras chega um momento que formam a palavra terra e algumas vezes elas vão formando outras palavras, tá certo? Então, isso aqui também é um poema. Aqui poderia estar relacionado justamente àquela divisão de terra, em que alguns têm as terras maiores, outros têm as terras menores. E esses espaços aqui no meio podem indicar avenidas e ruas. Então, tudo relacionado à terra, à organização e à densidade demográfica, né? O crescimento da população. Bom, e aqui esse poema é chamado de Velocidade. Então, observa aí, ó, velocidade, 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 velocidade. Então, todo esse poema aqui compõe a mesma estrutura também de velocidade. E esse movimento do velocidade é como se desse a ideia de um carro em movimento em alta velocidade. Então, esse V, ele vem com a proposta de fazer o som realmente do vu, 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 certo? Que é o som que a gente vê principalmente quando assistimos aquelas corridas de Fórmula 1, que os carros andam a 200, 300 km por hora. Ok? A trocado capacauste duple elasti feliferofuga story loco alubrimendi multiple organi periodi plasti rapa recipro rusti saga sintrita na vela vera viva univora.
Bom, pessoal, chegamos ao término da nossa atividade e eu gostaria muito de desafiar você para fazer o seu poema visual. Isso mesmo. Eu quero que você possa escolher um tema e aí crie através desse tema o seu poema visual com as palavras que você quiser, certo? De preferência que você não faça nada que já existe, tá? Porque isso é plágio, isso é crime. E isso não compensa também, pelo fato de que se valer, como vai valer uma nota, não vai valer a nota completa. Então você vai acabar perdendo ponto. Mas você pode pegar, por exemplo, o desenho de um coração e fazer o seu, o desenho de uma casa e fazer o seu, só que não faça usando as mesmas coisas que já existem. Crie o seu, se desafie, tá certo? E aí você já sabe o nosso e-mail, então procura lá, professor Dani Gocki, certo? Daniel Gocki, professor Daniel Gocki, tá? @gmail.com. Então você vai mandar para mim, para que eu possa depois fazer o levantamento, né, de quem está acompanhando as atividades ou não, tá certo? Uma atividade bem simples e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e já comece a pensar qual é o poema que você vai trabalhar para apresentar também, ok? Deus abençoe a todos, até a próxima aula.